Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora o programa DS Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui o jornalista Renato Ourives e o pivô de basquete Irlandson Ricardo Pedrosa, o Pichula. Os dois, eles vão disputar o 15º Campeonato Mundial de Basquete Master pela seleção brasileira, na categoria M35, na Finlândia, e no próximo dia 25 de julho. Eles vão contar aqui um pouco da preparação aqui que eles estão fazendo, porque são os dois únicos representantes do Alto Tietê que vão participar da seleção brasileira Master. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou, se você preferir, deixe sua mensagem na própria página do Jornal Diário de Suzano. Renato e Pichula, obrigado pela presença de vocês aqui, ter aceitado o convite. Eu queria que vocês dessem uma saudação para o nosso internauta. Boa tarde, Edgar. Boa tarde aos internautas, aos amigos da página do DS. É um prazer visitar aqui os estúdios e também a redação do jornal. Um jornal tão tradicional, né? Esse veículo de imprensa tão tradicional aqui na região do Alto Tietê e com tanta credibilidade. Para mim, particularmente, é um grande prazer e uma felicidade participar hoje com vocês. Renato, antes do Pichula falar, eu sempre conheci você como jornalista, né? Sim. Você é um jogador de basquete que fez jornalismo ou jornalismo que está fazendo jogando basquete? Digamos que eu sou um jornalista que joga basquete, né? E, é claro, minha principal atividade profissional sempre foi na área de imprensa e, paralelo a isso, claro, uma prática esportiva a qual a gente leva talvez um pouco mais a sério do que a maioria, digamos assim, né? Porque, claro, a gente disputa competições por equipes dentro das nossas categorias, né? Então a gente leva talvez um pouco mais a sério do que aquele atleta de fim de semana, digamos assim, né? Até pela periodicidade que a gente tem no esporte, né? Na prática esportiva e o nível de competição também que a gente disputa. Então, vamos dizer que a gente tem uma atividade um pouco mais intensa do que é considerado normal para os jogadores de uma forma geral, né? O Pichula já está indo para o 3º Mundial, né, Pichula? Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta. Isso. Boa tarde, né? Boa tarde aos internautas, aos ouvintes aí, né? O pessoal que acompanha o Diário de Suzano, né? E é isso, é a minha terceira experiência de Mundial, né? Eu já participo. Você é de Ferraz, né? Sou de Ferraz de Vasconcelos, né? Não sou um atleta profissional, eu também tenho assim como o Renato disse, que ele é um repórter e também pratica aí a sua atividade física voltada ao basquete, eu também sempre tive minha vida paralela com as minhas questões acadêmicas e também profissional, né? Eu sou analista de sistemas, né? Trabalho com isso, vivo disso, porém o basquete sempre foi muito presente na minha vida paralela com toda essa questão de acadêmica e profissional. E sempre disputando alguns torneios aí importantes de São Paulo, né? E agora, quando a gente acha que você vai começar a parar, né? Aparece essa questão do Sport Master, né? Que aí tem um universo aí que a gente começa a falar de Master a nível de São Paulo de 23 anos até 80 anos. Então, quando eu tava achando que eu ia começar a parar, as coisas começaram a ver que, tem muita coisa pela frente aí. E foi aí que pintou o meu primeiro convite para a seleção brasileira, né, que foi em 2015, um Mundial em Orlando. Aí depois disso eu fui para um Pan-Americano, porque acontece isso ao longo da nossa conversa, a gente vai explicar, né? Ano é um Mundial, o outro ano é Pan-Americano. Então participei do Mundial, depois Pan-Americano, Mundial de Orlando, depois Mundial da Itália e agora vamos para esse terceiro da Finlândia, né? Na próxima semana, a essa hora a gente vai estar chegando lá na Finlândia. Vocês já estão com as malas quase prontas, né, praticamente. É dia 25, é cidade, é Espoo, o nome da cidade? Espoo é uma cidade vizinha à capital Helsinki, né? Digamos, para que a título de comparação, seria como se fosse São Paulo e Guarulhos, digamos assim, né? E essa cidade que vai abrigar todo o Mundial, todas as seleções vão jogar nessa cidade, né? Todas as seleções de todas as categorias, todos os países vão jogar nessa cidade simultaneamente, tanto masculino, os torneios masculinos, quanto os torneios femininos. Né? Quantas seleções que vão nesse Mundial? Total são 44 países,
e 240 seleções, né? 44 países, cada país muitas vezes manda diversas seleções, como o Brasil, por exemplo. Seleções femininas são 3 seleções e masculinas são 8 seleções. Então, total, o Brasil manda 11 delegações para a Expo, né? Como que é a seleção dos atletas que vão compor o Master, né? Como que foi feita essa seleção? Como é que funciona, né? A FBBM, né, que é o órgão que organiza o Master no Brasil, ele tem os representantes de cada ligado categoria. à Federação de Basquete... Existe uma confederação geral, né? Tanto o CBB, que toma conta do basquete profissional, né? A nível profissional, categoria de base até profissional, e o FBBM, que toma conta da parte do Master, né? E existem os coordenadores de cada categoria, né? Quando a gente fala de nível internacional, Master começa no masculino com 35, e aí vai do 35, 40, 45, 50, até 80 anos, né? A gente tem categoria de 80 anos. E no feminino a partir do 30. Então, cada categoria tem um coordenador. E esse coordenador está sempre antenado no que está acontecendo nos campeonatos de cada região, né? De cada estado. Que a gente tem um torneio em São Paulo, de Master, e temos em todos os estados os seus torneios. Então, mediante a isso, ao que vai acontecendo nos estados, eles tentam entrar em contato com os atletas e ir formando a seleção para representar cada categoria, entendeu? No total, pela seleção brasileira, vão quantos atletas que vão? Olha, se a gente considerar 12 atletas por seleção, né, no total de 11 seleções, né, 11 delegações diferentes de 11 categorias, vamos imaginar aí que são em torno de 120 atletas, porque nem todas as seleções do Brasil elas estão completas com 12 jogadores. Alguma seleção pode ser que tenha 11 atletas, 10 atletas. Então, um pelo outro, vamos imaginar que essas 11 seleções, no total, em torno de 110 a 120 atletas, e mais os coordenadores e mais pessoas da parte de comissão técnica, né? Nem todas as seleções elas contam com um técnico fixo, né? Então, um corpo técnico dentro da FBBM, que é a Federação Brasileira de Basquete Master, que vai acompanhar todas as seleções, eles fazem uma divisão dos técnicos que vão, cada um deles, acompanhar o 35, o 45, o 55, que são algumas das seleções que estarão representando o Brasil na Finlândia. Agora, as regras são as mesmas de um basquete profissional ou não? O tempo de jogo também, ou não tem um limite? Como que é isso? É tudo absolutamente igual. Tudo igual. Inclusive para as categorias até maiores, né? A partir de 60, 65 até 80. O tempo é o mesmo, as regras são absolutamente as mesmas, é tudo rigorosamente igual ao basquete que a gente acompanha no dia a dia e que as pessoas têm contato, né, por meio da televisão, enfim, do esporte em si. Então, as regras são rigorosamente as mesmas. Né? Inclusive, da FIBA, né? As regras da FIBA são... Federação Internacional. Federação Internacional de Basquete, a Federação Internacional de Basquete Association, né? Agora, a gente fala isso porque tem algumas diferenças em relação às regras da NBA. Mas são algumas regras pontuais, né? O desenvolvimento da modalidade em si é praticamente igual no mundo inteiro, né? Como que está sendo a preparação, né, da seleção brasileira de Master? Se reúnem, treinam toda semana? Como que é essa divisão de treinamento? Então, devido a essa questão da distância e a logística de poder juntar todo mundo, né? Após a convocação, os atletas se preparam, cada um da sua melhor forma possível, individualmente, né? Todos eles, a maioria, assim, vamos dizer, já disputam os seus torneios locais, então estão em ritmo de jogo, né? Por estar jogando os torneios do seu estado. E aí cabe, a partir de uma convocação, você se comprometer de se dedicar mais fisicamente às suas atividades de academia ou treinos fora de jogo, né? E o momento que se junta mesmo para ensaiar algumas jogadas de ataque, algumas questões de defesa, isso é lá, né? A gente chegando lá tem um dia antes, preparatório, que é liberado para todos os atletas, um horário no ginásio para poder treinar. E é aí onde as maiorias das seleções se reúnem e aí organiza aí as suas táticas de como vai
encarar o torneio. Não tem muito entrosamento que necessário, assim, que precisaria, né? No caso, você se acaba se entrosando lá mesmo, né? Claro, é claro que se nós tivéssemos um tempo prévio de preparação, 15 dias, 20 dias, um mês, claro que nós chegaríamos para a competição ainda melhor entrosados, né, de acordo com os treinamentos e melhor preparados para a competição nesse quesito, nessa parte. Mas já sabendo disso, Edgar, sabendo dessa dificuldade, não só que tem a seleção brasileira, mas todas as seleções funciona mais ou menos dessa forma, né? Imagina que somos nós dois aqui do Alto Tietê, então a gente tem essa possibilidade de treinar juntos, de a gente se entrosar entre nós, né? A gente, inclusive, já joga há muitos anos juntos, né? Eu até estava brincando, conversando com o Edgar aqui há pouco, né? A gente se conhece, é muito amigo, né? Já há muitos anos, já perto de 20 anos. Né? Nós nunca, por coincidência, nós nunca jogamos juntos na mesma equipe. A gente sempre jogou contra, né? Ele por Ferraz, eu por Poá, ou eu por Ferraz, ele por Poá. Agora, mais recente no Campeonato Paulista de Basquete Veterano, eu no Clube de Campo, o Landson no Juventus, né? E quis o destino que o primeiro time que a gente fosse jogar junto na vida acabou sendo a seleção brasileira. Então, acabou sendo uma situação favorável para nós, né, do ponto de vista de entrosamento, né? Lógico que eu sei quais são as qualidades dele, onde que eu posso passar a bola, de que forma, de que maneira eu sei que ele vai estar posicionado dentro da quadra, coisa que eu ainda não tenho toda a certeza em relação aos outros jogadores, embora a gente tenha contato, né, e conversado bastante ao longo desse período até o dia do embarque, mas o que a gente vai colocar em prática vai ser lá mesmo, durante a competição, durante os treinamentos prévios, né, são talvez 1, 2 ou 3 sessões de treino que a gente tenha até a estreia no dia 28 de julho, que já é na próxima semana, né, contra a Grécia. E até lá a gente precisa, durante o pouquíssimo tempo que a gente vai ter todos juntos, conseguir promover o melhor entrosamento possível para a gente conseguir fazer uma boa participação dentro do Mundial. Agora, os outros jogadores, Edgar, são jogadores também do Rio de Janeiro, jogadores da região nordeste do país, e cada um vem fazendo a sua preparação de maneira individual, claro que com muita responsabilidade. A gente chega nessa idade, né? Eu estou com 39 anos, a gente, até pela experiência, já sabe mais ou menos o que precisa ser feito e a disciplina que a gente tem que ter, de acordo com o nosso conhecimento, das nossas capacidades, para poder chegar fisicamente bem, tecnicamente bem durante a competição, porque, claro, a gente vai estar representando a seleção brasileira. O grupo de vocês aqui, eu estou com a lista aqui, o grupo B, né? Vamos pegar a Grécia, a Ucrânia e a Estônia B. Estônia B. Comenta um pouco aí desse grupo. O que vocês acham? É forte? É um grupo forte? É um grupo forte. A questão pelo europeus local aqui, onde né? vai ser, exatamente, o local onde vai ser o torneio, né? Bastante equipe da Europa, né? E aí a gente sabe que tem aquela qualidade dos arremessos de fora, são jogadores altos, né? E de já muita tradição no esporte no geral, falando de basquete, né? Então, quando a gente fala de todas as categorias anteriores aí, no profissional, e até a gente vê histórico olímpico desses países, a gente já vê que a gente vai pegar times muito fortes, né? O fato de pegar uma Estônia B, isso não quer dizer que é o mais fraco, porque às vezes eles também montam, sempre quando a gente leva 2 times, exemplo como no Brasil, sempre às vezes leva 1 ou 2 equipes na mesma categoria, a gente analisa muito bem as chaves, né? E aí a gente fala assim, às vezes pode estar com uma equipe mais forte, a gente fala que é a B, para você poder pegar. Às vezes a B é melhor que a A, né? Exatamente. Isso que o Anderson está falando é muito importante a gente ressaltar, porque diferente de um Mundial, que inclusive o Mundial profissional vai acontecer no mês de agosto também, né? Diferente de uma competição como essa, ele não existe um torneio pré-classificatório. Os países, que são as federações que são filiadas à FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete Master, podem escrever as seleções em cada torneio. Então não existe uma pré-classificação, né? Simplesmente a Federação Brasileira vai lá e escreve as seleções de acordo com as categorias. E cada seleção pode inscrever até mais
cada federação pode inscrever até mais seleções dentro da mesma categoria. Então, no nosso torneio, são 8 seleções, vai existir a Estônia A e a Estônia B. Né? A Estônia, o país, inscreveu 2 seleções nesse mesmo torneio 35. Até inclusive pela proximidade, né? A Estônia está muito perto da Finlândia, então a questão de logística para esse país, para esses jogadores, está muito mais fácil. Né? Então, eu tenho conhecimento, por exemplo, Irlandson, você sabe também, na categoria 45+, a Alemanha inscreveu 4 seleções. Né? Então, pode inscrever... Só pode 12, né? Então, você tem que... Número de seleções... Não, eu digo 12 atletas por equipe. 12 atletas por equipe. Você Dá tem para pôr mais 24, atletas, né? Aí ela tem que ir dividindo, né? Perfeito. Vai dividindo. E aí, a divisão é de acordo com o critério que a seleção quiser usar. Se quiser, né, dividir os melhores jogadores entre as 2 seleções, ou deixar uma seleção um pouco mais forte, um pouco mais reforçada, aí fica a critério de cada federação escolher o que eles querem fazer. Mas pode inscrever mais seleções, além de um mesmo país. O Mundial vai até 5 de agosto, né? Vocês vão ficar onde lá? Já tem os locais que vocês vão ficar? Nós vamos ficar em Helsinki, né, que é a cidade do lado. Bom, a delegação ficou meio que... Ela fica dividida em hotéis, né, não fica todo mundo num hotel só. Porém, existe um hotel central, que é onde o nosso ponto de encontro, né, de todos os atletas, por exemplo, do Brasil. Então, nós estamos em Helsinki, como a gente falou no início aí, é uma cidade ao lado, mas todo mundo do Brasil está muito próximo ali, coisa de 10 minutos, 5 minutos, está todo mundo muito utilizado próximo ali. um hotel como base, onde uma boa parte dos atletas brasileiros vão ficar hospedados, outros ficarão em outras locações, mas esse hotel que foi escolhido no centro de Helsinki é justamente para poder ser realizadas as preleções, as reuniões entre as equipes, enfim, a convivência que é necessário para que a comunicação seja feita entre os atletas e a interação entre os atletas brasileiros também aconteçam. Né? Agora, no Brasil tem torneios Master com frequência? Queria que vocês falassem um pouco... Tem Campeonato Paulista e brasileiro também. Isso, exatamente. Porque, por exemplo, então, você joga pelo... Jogo pelo Juventus. Pelo Juventus, o Renato pelo clube de campo, né? Isso. Então, o Master no Brasil, ele é bem legal, é bem forte, assim, bem distribuído, né? Então, todos os estados têm seu torneio. Então, a gente tem torneio forte no Rio, tem torneio forte no Maranhão, tem torneio... Em todos os estados tem o seu torneio com bastante equipes, né? Agora, assim, São Paulo, pela nossa experiência, em todas as categorias a gente tem uma média aí de 10 equipes participando, né? Clubes grandes de São Paulo aí, Palmeiras, Corinthians, Hebraica, Sírio, Monte Líbano, Juventus, Paineiras, Poá, no município de Poá também tem uma equipe forte do veterano, Mogi, né? Desde a época do Eduardão, né? O prefeito jogava lá, né? Exatamente, jogava. Tantos os torneios... Campeonato Paulista, a seleção, muito tempo ele jogou também a Master, né? Então jogou o Mundial, jogou bastante Mundial. Jogou bastante. E além dos campeonatos estaduais, aí tem o Campeonato Brasileiro, né? Que é aí onde se encontram os confrontos dos estados. Inclusive esse ano vai ser no Rio, né? No Rio de Janeiro, o Campeonato Brasileiro. E existem outros campeonatos também a nível internacional, né? Não só principalmente o Mundial ou o Pan-Americano, mas existem vários torneios no mundo aí que mandam um convite para, por exemplo, a FBBM mandar alguma equipe representando. Então, todo mês, assim, pode-se dizer que tem um evento grande, Master, acontecendo, que envolve quem ganhou mais títulos aí. desses times que você falou? Quem ganhou mais títulos no Brasil? É sempre bem dividido, bem dividido. São Paulo é sempre bem representado nesses torneios nacionais, né? Sempre ganha bastante títulos, mas acho que no geral São Paulo, para falar a verdade, assim, né? Mas, quando eu digo num quadro geral, mas todo estado, em alguma modalidade, é campeão de alguma categoria. O basquete master tem incentivo do poder público, como, por exemplo, vocês estão viajando para um mundial, né? Que tipo de incentivo vocês têm do poder público, né? Porque vocês estão representando o país, né? Ou não tem incentivo, deveria ter mais? Diga, o incentivo que a gente tem do poder público em si é zero. É zero. A nossa participação no Mundial, a nossa individualmente, a minha e do Irlandson, ela foi também baseada por meio de patrocinadores, né? E de que forma que acontecem essas convocações e essa participação dos jogadores. Os jogadores, na realidade, eles não têm
por parte da Federação Brasileira de Basquete Master, não tem o seu custeio garantido. Né? Você imagina que um deslocamento até a Finlândia, permanência, enfim, logística, hotel e tudo, é um custo altíssimo, né? Individualmente para cada um. E nós, jogadores, que custeamos essa permanência e essa participação dentro do Mundial. Nós conseguimos alguns patrocinadores que garantiram a nossa participação. Outros jogadores da nossa categoria ou de outras categorias dispuseram de recursos próprios, outros fizeram de uma outra maneira para conseguir arrecadar os recursos. Enfim, cada um se virou. Individual. Não tem um patrocínio para a equipe. Assim. E em outros anos, até o governo do estado conseguiu enviar alguma verba para a FBBM e ela, de alguma forma, ajudava alguns atletas, né, com uma inscrição, ou uma hospedagem, ou aéreo. Mas, no geral, acontece isso. Os atletas que têm que correr atrás de patrocínio ou organizar torneios para levantar verba. O coordenador da equipe tenta arrumar algum jeito de que os atletas possam... né? Você imagina que é como se fosse, eu comparo mais ou menos como se fosse um judoca, um nadador, que vai disputar uma competição fora. Ele precisa arrecadar recursos, né? Ele precisa ter patrocinadores para conseguir realizar os seus treinamentos, a sua permanência, muitas vezes durante o período de uma competição. E é o que acontece conosco, né? Nós temos que arrecadar esses patrocinadores, né? Contar com esses patrocinadores, arrecadar os recursos para que a gente consiga, isso aconteceu durante os últimos meses, né? Justamente por isso, a Federação Brasileira de Basquete Master, eles já te convocam com uma certa antecedência, né? Eles fazem o convite, né? Te encaminham uma carta convite, a convocação em si, com uma certa antecedência, que é para que você se prepare, né? Não só em relação aos patrocinadores, mas também em relação às suas atividades diárias de profissão e tal. Agora, a gente falou agora há pouco a respeito da questão profissional com a questão do jogador amador. Né? O profissional, propriamente dito, é aquele que vive daquela atividade. Né? É um jogador de alto rendimento que tem ali a sua melhor alimentação, treina em 2 períodos no dia, se dedica 100% àquela atividade. Nós nos dedicamos, claro, às nossas profissões, às nossas atividades e temos, ainda assim, a gente consegue manter com uma certa intensidade os nossos treinamentos e as nossas... e conseguir jogar também pelos nossos times, né, pelas nossas seleções. E o que é legal é que, ainda assim, o nível de ambos, a gente consegue se aproximar de um jogador de alto rendimento. O Erlandson mesmo, por diversas vezes, né, eu me recordo quando você jogava em Ferraz, por exemplo, né, a equipe de Ferraz em jogos regionais jogar contra São José, que era considerado profissional, né, equipe de alto rendimento, e Ferraz, considerado amador, conseguir ganhar de São José. Você está treinando quantas horas por dia? Olha, eu treino em torno, na média, em torno de 1 hora por dia, na média. Né? Tem dias, por exemplo, que a gente, né, consegue fazer treinamentos juntos, nos finais de semana eu treino um pouco mais de tempo, né, entre jogo e a gente considera também o bate-bola, o rachão, né? Também como uma forma de treinar, porque você está ali em atividade intensa e os nossos bate-bolas, né, os nossos rachões são de uma qualidade muito grande, né? E faz com que a gente consiga se manter também em forma para conseguir tecnicamente jogar e fisicamente também estar numa boa condição. A média acaba sendo isso aí mesmo, 1 hora, 1h30, né? A gente disputa os torneios. Eu ainda jogo 2 categorias do Campeonato Master, né? Eu jogo categoria veterano, que é 30 a mais, e jogo sênior, que é 40 a mais, né? Tenho 43 anos. A princípio era para eu ir pela seleção 40 a mais, mas por conta dessa questão de recurso para montar uma equipe, o 40 não conseguiu montar. E aí o coordenador do 35 me convidou, se eu gostaria de jogar o 35, eu falei, vamos nessa, né? Então, o mais velho pode, né? Não pode ir mais novo, o que não né? pode é subir, exatamente. Então, o ritmo de treino é esse, a gente
em média 2 vezes por semana na quadra, e os outros a gente complementando com academia, ou mesmo arremesso sem jogo, essas coisas assim. A gente procura fazer esse treinamento, principalmente questão de arremesso, fazer algumas jogadas, algumas movimentações, para simulando o que acontece dentro do jogo, para que a hora que chegar na partida, a gente consiga executar esses movimentos e consiga executar aquilo que a gente treinou. Né? Principalmente na questão de arremesso, né? A gente faz muito, de forma repetitiva, os mesmos movimentos, né? Aquilo que acontece dentro do jogo, dentro de uma partida, né? Enfim, a gente procura se preparar dessa maneira, né? Agora, falamos também agora há pouco das seleções que a gente vai enfrentar, né? A gente estreia contra a Grécia, e nesse torneio, o 35+, talvez seja mais forte, né, Eladson? Por conta até da idade, e existia a possibilidade de ter até jogadores que recentemente deixaram de jogar, pararam. Por causa da idade, está bem próximo. Está muito próximo de um... Então é possível que joguemos contra jogadores que há pouco tempo estavam em alto rendimento, até por suas equipes, os seus campeonatos nacionais, assim, ou até por seleção mesmo. Vocês estão indo com a consciência de conseguir qual classificação, acha que é possível vencer ou não? Qual que é a realidade? Assim, ou não dá para saber por conta do... É relativo, exatamente. A gente chega lá, às vezes o time, mesmo sem se conhecer, dá uma liga muito bacana. Foi o que aconteceu no meu primeiro Mundial. A gente, ao contrário de outras equipes que conseguiu levar... Qual foi nós ficamos em terceiro bastante. em Orlando. Foi bom, hein? Foi bem bacana. E ao contrário das outras equipes que conseguiu levar 1 ou 2 jogadores assim com experiência profissional, a nossa, que foi com o pessoal que são ótimos jogadores nas suas modalidades, nas suas categorias, assim, mas o time deu uma liga muito bacana, né? E isso fortaleceu durante o campeonato e conseguimos ficar em terceiro, né? Então é relativo. Esses torneios curtos, assim, é muito do clima que a equipe dá no torneio, né? Às vezes você vê a equipe muito forte, né? Mas que não deu liga. E aí perde jogos nos detalhes, né? No grupo A, tem 2 seleções que pode acontecer de ser a gente encontrar a mais forte, como pode encontrar também a mais fraca. No grupo A tem a Rússia, que é um país tradicionalíssimo no basquete, fortíssimo, com jogadores com muito conhecimento tático e técnico do jogo, do basquete em si, com grandes estrelas a nível mundial, que a gente não sabe se vão estar disponíveis para jogar o Mundial, né? Assim como nesse mesmo grupo tem a seleção de El Salvador, que não tem tradição rigorosamente nenhuma dentro, como eu disse, do basquete profissional, né? Mas pode, de repente, levar uma boa seleção e fazer uma participação importante dentro da competição. Agora, vocês não sabem quando que estreiam, não tem essa... Sim. Já tem essa estreia? Sim. Quando que vai ser? Nosso primeiro jogo é dia 28. Dia 28 contra a Grécia. 3 dias depois, né, que vocês chegaram. 3 dias depois. 28 contra a Grécia, dia 29 contra a Ucrânia e dia 30 contra a Estônia. Tá certo. São os 3 primeiros jogos. E vale ressaltar também, até para que São 4 times, né? 2 chaves de 4 times. Na nossa categoria. Classifica 2? Classificam, então, é aí que eu ia chegar. Nesse torneio de dois grupos, já estão todos pré-classificados para a próxima fase, que é a fase de quartas de finais, né? E então a primeira fase vai servir para saber a posição que cada um vai sair, segundo, terceiro, quarto, para saber o emparceramento, né? E para saber quem pega quem na próxima fase. Então o primeiro do grupo A vai pegar o quarto do grupo B, o segundo do grupo A pega o terceiro do grupo B, e assim sucessivamente, né? Importantíssimo sair bem nessa fase, que quase define o que vai acontecer, se você vai conseguir ir para uma semifinal, né? Ou disputar de quinto a oitavo. Então, nas quartas de finais, os vencedores disputam as semifinais e os perdedores de quinta a oitava. A André Faustino aqui, Moreira, está participando aqui com a gente aqui da entrevista, falando que o filho dela tem 16 anos, o Rosnei Marcelo. Pedi só para dar um abraço para ele, que ele joga basquete também, né? Olha, que bacana. Eu quero mandar um grande abraço aí pro Rosnei, que é praticante, né? Tem, como você disse, 16 anos, garoto. Espero que... Ela tá falando aqui que ele é um sobrevivente do Raul Brasil, acho que do caso. Poxa, olha que bacana, né? Que felicidade que ficou bem, né? Depois dessa tragédia terrível que aconteceu em Suzano, Raul Brasil.
Aproveitando, inclusive, Edgar, quero aproveitar e dar um grande abraço aí para os alunos do Raul Brasil, né, os meninos que passaram por essa experiência terrível, né, esse momento trágico da história da cidade, da história do país. Difícil cicatrizar isso, né? Aí, né? Porque até hoje tem sequelas, né? E os meninos têm a certeza que podem contar com a gente um dia, se quiser bater papo, tem as nossas redes sociais, se quiser mandar mensagem pra gente, a gente responde todo mundo, conversa, e tenho certeza que vocês são meninos especiais aqui em Suzano e que tem toda a nossa amizade, né? E, claro, os alunos, a gente deseja aí que o mais rápido possível se recuperem desse trauma que foi realmente terrível aqui em Suzano. Né? Eu quero deixar meu abraço também para ele, né? 16 anos, estou na flor da idade. Acompanha a gente na rede social, a gente passa aí os locais que a gente está sempre batendo bola. Você vai ver que o pessoal mais velho aí ainda joga legal, joga bacana. A gente vem bater bola com a gente, né? Isso, a gente pode dar umas dicas, né? Tem Mogi aqui para você ir lá ver grandes espelhos, grandes jogos, né? Então, procura a gente na rede social, vai ser um prazer a gente ser seu amigo e te dar alguns conselhos aí. E o importante é treinar e estudar. O estudo tem que ser paralelo com tudo isso daí, tá? Já um abraço pro pessoal do colégio, então fica a dica. Ô, Irlande, só uma curiosidade. É Pichula mesmo o seu apelido? Pichula, é isso aí. É Pichula, seu apelido? Nossa, é uma longa história, né? Meu apelido mesmo é Pichulin, né? Uma vizinha lá, desde pequeno, me chamava de Pichulin. E meus amigos onde eu vou, quando eu escuto Pichulin, eu já sei que é uns amigos da antiga, né? E conforme eu fui crescendo, o pessoal falou, não, Pichulin não dá mais. Vamos Pichula. Foi resumido e ficou o Pichula. Então era uma gíria espanhola lá, da minha vizinha, né? Que ela era descendente espanhola, o Pichulin. E depois de um tempo, o pessoal da adolescência mudou o Pichulin para Pichula. Então no basquete, todo mundo que falou Irlandson, né? Às vezes o pessoal pega a súmula ou pega a escalação e fala, quem que é Irlandson aqui, né? Aí todo mundo, é Pichula, pô. Aí sim, aí Pichula o pessoal conhece bem do basquete. Certo. Bom, e está encerrando aqui a entrevista, eu queria que vocês deixassem aí os contatos, né? Você tinha falado dos patrocinadores, se você quiser falar também. Nós temos... Aí só uma última pergunta. Vocês estão acompanhando a NBA? Vocês torcem para algum time da NBA? E como que é assim? Eu sei que estou conversando aqui como se fosse Shaquille O'Neal e Stephen Curry, né? O pivô e o armador, as proporções, né? Guardado as proporções. Bom, eu sou fã, assim, LeBron James, gosto muito do jogo dele, né? Isso eu tô falando atual, né? Se você falar de tempos atrás, eu sou fã de Michael Jordan incondicional, né? Não existem comparações. O pessoal gosta de lançar polêmica, né? Muita. Quem parece com o Michael Jordan, quem jogou mais, quem parece... Não tem comparação. Michael Jordan tá acima, o resto é tudo muito paralelo, assim, né? Então eu gosto muito do LeBron James. LeBron James, Michael Jordan, tem aqui dos anos 80 do Jabá, né, também, que jogou bastante. Sim, né? da época do Magic, né? Do Da época do Magic Johnson, né? O Magic Johnson, um grande parceiro dele, né? E gostei muito do título do Toronto. Então esse ano eu fui Toronto, uma vez que o time do LeBron, aí o Lakers saiu fora, eu fui Toronto desde pequenininho nessas finais. E ansioso para começar aí a temporada nova, né? Com muitas mudanças, acho que ficou mais equilibrado. Esse ano vai ser um torneio mais equilibrado, porque dos últimos 3, 4 anos o Golden State era favorito, porque com o elenco que tinha em mãos, favorito sem dúvida. O que atrapalhou muito eles foram as lesões, né? As lesões deixaram ele um time normal, vamos dizer assim. Então, como todos agora deu uma dividida, esse ano vai ser um torneio que promete. Então, ansioso aí para o começo da NBA. Você torce pro Toronto, então? Esse ano eu vou torcer pro Lakers. Eu sou assim, onde o LeBron vai, eu gosto muito do jogo dele, eu torço para ele. Olha, Edgar, o meu contato com a NBA veio desde de meados dos anos 80. Né? A partir ali de 87, 88, com o início das transmissões da NBA, foi trazido pelo Luciano do Vale para a TV Bandeirantes, e eles transmitiam muitos jogos do Lakers, né? Do Lakers e do Boston também, né? Mas principalmente do Lakers. E a partir dali eu passei a gostar do Lakers. E desde sempre, desde esse período, eu gostava muito, né, de acompanhar os jogos e tal. E a partir daí que eu passei a gostar do basquete. E principalmente do Lakers como
como espectador e como apaixonado pelo esporte, né? E pelos atletas que inclusive passaram pelo Lakers, né? Grandes jogadores aí da história. A gente falou do Magic Johnson, Kobe, um pouco mais Bryant, recente, Kobe Bryant, o próprio Shaquille O'Neal, O'Neal, enfim, outros grandes jogadores que passaram durante essa história do Lakers, né? Então essa é a minha equipe, a equipe que eu gosto no Brasil. E claro, a gente aqui da região, aliás na NBA, e aqui da região, né, Brasil, né? eu atualmente moro em Mogi das Cruzes, né? Inclusive moro muito perto do ginásio Hugão, né? E a gente está sempre procurando acompanhar o Mogi, que é uma grande referência, né? Tem um grande time no nosso país, né? Inclusive, né, recentemente na temporada passada fez a final do NBB. Esse ano chegou até a fase semifinal da competição. Então é um orgulho para a região do Alto Tietê ter uma equipe, né, desse nível, que a gente pode acompanhar a qualquer momento. A NBB, né? cresceu muito nos últimos anos, né? Dos 10 anos para cá, tem bastante time competitivo, né? E o nível também é bem... Sim, o nível muito alto, Muito inclusive alto. com jogadores estrangeiros, né? Alguns americanos, argentinos e os brasileiros, alguns que nos últimos anos retornaram da NBA e estão disputando pelas equipes, né? Anderson Varejão no Flamengo, o Leandrinho, enfim, jogadores que tiveram destaque na NBA e agora a gente pode ter a oportunidade de assistir aqui, né? Dentro de casa, né? Quando a gente fala dentro de casa, fala de Mogi, né, que é o mais próximo aqui, é espelho, por isso eu indiquei aí pro nosso amigo, vai lá assistir, que isso motiva, né? Eu posso dizer isso de experiência própria, porque minha paixão pelo basquete veio com os amigos do colégio, e o espelho que eu tinha disso era Suzano, né? Sim. A época do repórter Suzano, nossa, Do vôlei, era né? fatal. O basquete, eu digo o basquete do basquete repórter ele Suzano. antecedeu o vôlei, né? Isso, o vôlei também exatamente. tem bastante coisa, né? Então Bastante era a referência, tinha jogo em Suzano, eu estava aqui. E um dos prazeres que o Master nos dá é justamente essa questão, né? Hoje, grandes craques que eu vinha ver jogar são meus amigos, né? De a gente sentar e conversar e falar sobre basquete. Então, para vários eu faço questão de dizer, olha, eu jogo basquete hoje porque eu via você jogando. E aí eles dão risada, essas coisas todas, mas é algo que você tem que falar que são ídolos, né? Que viram... Os Ser jogadores- amigo do seu ídolo não tem preço, né? É muito legal. Os jogadores que estão convocados, que vai jogar no 45 mais, que é conhecido do Suzanense, né? Esteve aqui bastante tempo, é o Rato. Né? O Rato teve um projeto aqui O Rato, em verdade. Suzano e ele Ele está tá no 45? Ele está no 45 mais, você vê, é um jogador também super conhecido, famoso no país, jogou Jogos Olímpicos, né, 96 com a seleção brasileira, e vai estar também disputando pelo Brasil pelo 45 mais, e a gente vai ter esse convívio entre outros vários jogadores, né? Fizeram parte, O Orlandson foi colega de quarto do Israel também, né, contemporâneo do Oscar, foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de 87, né, colega de quarto em Orlando. Isso. A experiência de ter essas pessoas como amigos, a gente convive com vários aí, né? Por exemplo, a gente fala de feminino, ano passado, no último torneio foi campeãs do 40, né? Então tinha a Alessandra, Cíntia Tuiu, que eram duas pivôs que foram campeãs mundiais, né? Foram olímpicas, medalhas olímpicas, né? A gente fala de mais idade, aí a gente fala do Marquinho Abdala, né? Craque do basquete, aí Sírio, dentre outras equipes. Carioquinha foi nosso técnico em outras categorias. No Mundial de Orlando e da Itália ele foi nosso técnico, Carioquinha. O Carioquinha é da época do Sírio, né? Exatamente, das antigonas, Antigo, né? Isso. E aí, dentre outros, a gente fala de Rogério Klaft, a gente fala de Janjão, Josuel, Alírio. Tonico, né? São caras que eu assisti a TV jogando e amigo agora, assim, né? De Legal. bater papo e etc. Então, é uma experiência... Então, assim, a gente fala, a gente tá vendo um garoto aí com 16, não serve só para ele. Quem tá aí com 20, 30 e quer começar a aprender, começar a jogar, tem muito basquete pela frente ainda para participar e ter uma experiência. E dividir, com isso. não é só dividir o bate-papo com eles, não, é dividir a quadra mesmo, jogar com eles. Né? Quem não tem, qual o garoto que não tem vontade de jogar com um ídolo na vida? Né? Futebol, basquete, vôlei, qualquer outra modalidade, né, da qual ele tenha um ídolo, quem não quer um dia bater uma bolinha com um cara, né? E além disso, a gente está falando de qualidade de vida, né? A gente
pegar uma reportagem que passou na sexta-feira aí, passou o Carioca, o Paulista, com 80 anos aí, o que leva ele a motivar a vida dele, né? É a prática com o esporte, né? O Paulista é uma referência pra gente aí quando a gente fala de basquete master, né? Porque foi campeão mundial, né? Um dos nossos referências da grande era do basquete brasileiro, e está aí até hoje dando exemplo de qualidade de vida com atividade voltada para o basquete, né? Bacana. Pode falar os seus... Olha, seus como eu disse, aí. vale destacar, Edgar, que se não fosse os patrocinadores, realmente ficaria muito complicado a nossa participação diante dos custos que tem uma competição como essa, né? São inerentes a essa prática, a essa disputa. Então, eu quero mandar aí um grande abraço e agradecer o apoio, né, e a participação, o patrocínio da Radial Transportes, da AG Plus, que é aqui de Suzano, também o Clube Suzaninho, né, por meio do presidente, o Lázaro, que também realizou um apoio super importante para a gente poder participar do Mundial. Também o Colégio Lumbini, aqui de Suzano, o Paulo do Montreal Eventos, de Ferraz Vasconcelos, o Enio, da Pisolato Imóveis, também participou conosco, a DAG Indústria Química, que também é aqui de Suzano, a Autoescola BR, de Ferraz Vasconcelos, o Quintino, da Quincolor, Etiquetas Adesivas de Poá, também realizou um patrocínio para que a gente pudesse disputar essa competição, o Instituto Educacional Andrade, de Ferraz Vasconcelos, por meio do Hélio Andrade, o Alto Tietê Mix, né, por meio do Leonardo Galinha, também participou, né, com patrocínio. A RHG, corretora de seguros aqui de Suzano, com o Rogério. Também a loja Mamãe Estou Chegando, que fica em São Paulo. O Dr. Tico, secretário de Esportes de Ferraz Vasconcelos, também nos apoia. O Jorginho Romanos também é um dos nossos patrocinadores. Quero mandar um grande abraço para o Jorginho e agradecer também por essa participação dos nossos patrocinadores. E, por fim, a gráfica All Paper, que também participa. E o André Cândido, o Andrezinho, que é corretor de seguros. AM, né? Seguros. AM Seguros. O Andrezinho foi jogador profissional e é suzanense, né? Jogou por muito tempo em diversas equipes e aqui em Suzano também jogou o NBB por Suzano. E ainda bate bola com a gente e está também nos apoiando. Também queria agradecer em especial aos amigos, né? Os nossos amigos aqui, que a gente fez uma rifa, né? Que inclusive vai correr amanhã, uma rifa de uma camisa do Golden States. A gente fez uma rifa para levantar recursos para isso e todos os amigos de imediato que ficou sabendo, eu quero um número, eu quero 2 números, nos ajudaram com essa rifa. Ao pessoal do Juventus, que sempre que eu sou convocado para algum torneio, de imediato falo que eu preciso, tenta me ajudar de alguma forma, né? Em especial o Glauco, que é o coordenador lá. E é graças a essas pessoas que a gente consegue realizar esse sonho de participar desses torneios, né? Que o esporte amador no Brasil é carente dessas coisas, né? Que nem nós tivemos uma campeã mundial ontem na esgrima, né? Agora, e todo mundo divulga, todo mundo vai lá agora dar um abraço nela, mas só ela para contar a história que ela passou para poder estar lá, né? Então a gente, do esporte amador, a gente conta muito com essas pessoas que de imediato abrem os braços para apoiar a gente, né? A gente realmente essas pessoas. É bem complicado, isso que o Orlando falou é bem complicado, porque você imagina um lutador de judô, por exemplo. Vamos pegar qualquer esporte, mas vamos dar um exemplo do judô. Ou natação, ou tiro, ou salto com vara. O atleta está classificado para uma determinada competição lá na Espanha, por exemplo. Ou no Japão, ou qualquer outro país. Ele tem um custo enorme de logística, de preparação, de hospedagem, o seu dia a dia durante a competição. Ele tem a vaga para disputar a competição, né? Um meeting de atletismo, enfim, qualquer competição. Representar o país. Representar o país, né? Agora, o país não paga para ele ir, né? Existiam até recentemente, não sei como é que está essa questão agora, do apoio do governo federal para atletas Bolsa Atleta para atletas de alto rendimento, que ainda assim até então era um valor pequeno, né? Então, ele precisa realmente desses patrocinadores que a gente acabou citando aqui agora,
para que ele consiga chegar, ele consiga se alimentar bem, adequadamente, porque muitas vezes a falta de uma boa alimentação, a falta de uma boa fisiologia, a falta de uma boa logística de viagem, muitas vezes acaba afetando o desempenho de um atleta. Às vezes é o meio segundo que faltou para ele chegar na frente de um atleta para vencer uma competição. É aquele mínimo que falta, é o detalhe que acaba pegando e fazendo com que o atleta muitas vezes não consiga grandes resultados na sua carreira. Então, por isso que eu valorizo muito essa questão dos patrocinadores e o apoio dessas empresas, dessas pessoas que acreditam na gente, acreditam no esporte de uma forma geral, e a gente agradece muito esse espaço, Edgar, para que a gente possa falar o nome dessas empresas, né, e que eles possam realmente cada vez mais, né, num momento tão difícil do país, né, muito crise, as empresas que não rendem, não estão vendendo, não estão produzindo, né, a população, 13 milhões de desempregados no nosso país, né, consequentemente o consumo baixa, as pessoas deixam de consumir consequentemente e, claro, as empresas acabam tendo dificuldade e, nesse momento, realizar um patrocínio como esse realmente é de grande importância e mostra o comprometimento que essas pessoas têm e o quanto elas gostam também do esporte brasileiro e aqui, principalmente da região do Alto Tietê. Somos nós dois que estaremos nessa competição. Tá certo. Vocês deixaram o contato de vocês? Eu gostaria até Deixa eu deixar o contato. Divulgar as nossas redes sociais, né? No Facebook eu estou como Renato Ourives, né? É o meu nome, Renato Ourives, e no Instagram, Ourives Renato. Então, se você, internauta, quiser seguir as nossas páginas, né, nessas duas redes sociais, Facebook, Renato Ourives, e no Instagram, Ourives Renato, a gente vai estar lá. Tem bastante foto e vídeo dos nossos treinamentos, vídeos dos nossos jogos, né? Eu, no caso, pelo Clube de Campo, né? Então, a galera vai acompanhar nosso trabalho. Eu vi lá alguns tá bom de arremesso, hein? Estamos calibrando. Estamos em fase final Eu quero deixar meu contato aí também. Então, o meu Facebook é Irlandson, né? Irlandson tá o Pichula. Então, se você colocar Irlandson ou Pichula, vai me achar lá. Instagram também, meu tá H Pedrosa Pichula. Então, se você colocar a chave Pichula lá, você me acha. E procura a gente vai estar conversando, batendo um papo e deixar um abraço para os nossos amigos aí, que vamos nos encontrar aí daqui a uns dias, os atletas no geral. E quando a gente fala da dificuldade de atleta, eu também queria lembrar o pessoal do Paralímpico, né? O pessoal da modalidade especiais, né? Existe a mesma dificuldade que a gente, até mais. Que aí, além da dificuldade do apoio para o esporte, tem a questão do preconceito aí, né? A gente tem então a gente tem que abrir o olho para isso. Suzano tem um foco muito legal aqui, o pessoal do SESI, né? Então, um abraço para vocês aí também. E outro dia me cobraram também, Edgar, numa outra oportunidade, numa outra entrevista, eu quero também aproveitar para mandar um abraço para os nossos amigos do nosso bate-bola, né? Do nosso tradicional bate-bola do Concórdia, nossos grandes amigos da vida inteira, Suzano. Desde garoto a gente jogando junto. Eles que ajudam vocês a treinar. Também, né? Claro, né? Mandar um abraço pro pessoal do Rachão do Concórdia e do Rachão do ABC, lá de Ferraz também, que é um rachãozinho bem tradicional, uma galera bem bacana também. Mandar um abraço para eles. E aqui de Suzano também tem os nossos rachas aqui no ginásio Paulo Portela, que é uma galera muito bacana e acompanha a gente a vida inteira, né? Nós somos amigos de garotos, né? A gente tem histórias muito legais aí dentro do esporte, desde de garotos, né? Como dizem lá, só quem é, né? Só quem é. Isso aí. Gente, queria agradecer vocês, boa sorte aí nesse campeonato mundial. Espero que consiga medalha de ouro e fique em primeiro, né? Legal. E aí a Pela gente espera voltar aqui para contar essa história de como já foi tá convidado para voltar. Legal, Edgar. Fico muito feliz. Deixa eu só contar uma última história. Para você, internauta que está acompanhando, o Edgar Leite foi meu chefe. Eu sempre gosto de falar isso. O Edgar Leite foi meu chefe. Eu sou jornalista e nós tivemos a oportunidade, eu tive a felicidade e o orgulho de trabalhar com o Edgar. Né? Fui subordinado dele, né? No ano de 2008, 2007, 2007 principalmente. Né? E foi um orgulho realmente, não só de trabalhar com você, Edgar, mas também ser teu amigo, né? O tamanho da qualidade do teu caráter, da tua decência, né? Da forma correta, reta que você trabalha, não só na sua questão profissional, mas também na sua vida pessoal. Você é um exemplo
de grande ser humano, viu? Obrigado. Depois eu te pago aquele café lá. Pode ser aqui na rádio mesmo, aqui na Copa. O orgulho é meu. Eu que retribuo tudo que você disse para a sua pessoa. Hein? Muito obrigado. Queria agradecer, então, vocês. Obrigado mesmo por terem aceitado o convite, terem vindo aqui. E já tá certo. Acabando o campeonato, vocês voltam aqui para ver como que foi lá e esperamos com o primeiro lugar. Vamos ver se legal. A meta consegue, sim. É isso aí. Legal. Bom, com isso encerramos aqui a nossa entrevista com o Irlandson Ricardo Pedrosa, o Pichula, Shaquille O'Neal do Alto Tietê e o Renato Orives, jornalista, Stephanie Curran do Alto Tietê também. Obrigado por você que participou conosco dessa entrevista e até o próximo programa.